Saudamos a todos nossos amados irmãos e a todos aqueles que têm acompanhado os estudos bíblicos da Escola Dominical. Saudamos também nossos amados apóstolos Uriel de Jesus e Jussara de Jesus. Dando continuidade aos estudos das lições bíblicas, estaremos hoje vendo a quarta lição, que tem por título A Atualidade dos Dons Espirituais. Vou repetir, a atualidade dos dons espirituais. O nosso texto bíblico para leitura em classe está em 1 Coríntios 12, de 1 ao 11, que diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentis, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito de Deus. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Espírito, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operação, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, o poder da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernimento de espírito. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O nosso texto áureo está em 1 Coríntios 12, 4, que diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Verdade prática. Ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. E isso envolve o batismo do Espírito Santo e os dons espirituais. Isso é que nós estamos estudando em todo esse primeiro trimestre de 2021 sobre o Espírito Santo. A nossa introdução diz assim, começa dizendo assim: os dons espirituais são sempre atual para a igreja de Cristo Jesus. É sempre atual, desde que a igreja começou. A história da igreja garante que os dons espirituais sempre estiveram presentes no corpo de Cristo, ou seja, os membros da igreja, os salvos que formaram a igreja de Jesus Cristo. A introdução. Nessa introdução, eu quero deixar bem claro que 3 coisas essenciais são os dons espirituais, que faz 3 colocações. Primeiro, demonstração do poder de Deus para o mundo. Demonstração do poder de Deus para o mundo. Isso foi o que Jesus mandou os 120 que deram início à igreja realizar quando deu início à igreja pentecostal. Está em Atos 1:8, que diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo de Deus, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha aqui em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então é para o mundo antigo e para o mundo atual em que vivemos, com cerca de 7 bilhões e 700 mil pessoas, 7 bilhões e 700 milhões de pessoas. Então esses dons é que faz a igreja, é que impulsiona a igreja para avançar nessa tarefa que foi dada a ordenança por Jesus há 2000 anos atrás. Ponto 1 da nossa mensagem: a necessidade dos dons espirituais. É necessário ensinar a igreja,
ensinar na igreja sobre os dons espirituais, para que ninguém fique sem testemunho cristão. Você ouviu a minha colocação? Testemunho cristão. Para nós estimarmos ter um testemunho cristão, não tem outra colocação a não ser testemunhar de Cristo. Sim, acompanha também o caráter cristão, que é a nossa índole, nosso caráter, a nossa justiça, a nossa forma de se conduzir no meio da sociedade, é para que alguém veja em nós que verdadeiramente somos um discípulo de Jesus. Essa é a parte da nossa pessoa. Mas o testemunho cristão significa testemunhar de Jesus Cristo, que veio, fez a obra redentora, foi assunto ao céu, enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo, em nós, com os dons espirituais, nos dá poder e nos capacita a realizar esta obra do reino de Deus. Me lembro que quando João Batista começou a batizar, as suas primeiras palavras foram essas: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus, depois que começou o seu ministério, repetiu: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. No versículo 1 do texto que estamos estudando, Paulo diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ignorante é desconhecer. Ignorante é a pessoa que não teve a oportunidade ou não quis saber desses ensinamentos sobre o Espírito Santo. E eu noto de que a igreja, de um modo geral, nos dias atuais, os pregadores costumam muito a pregar sobre o Velho Testamento. A maioria deles, eu diria assim. Mas hoje, nesse tempo, a atualidade do Espírito Santo é o tema Jesus é cristocêntrico, é o tema, porque é isto que nós estamos esperando. Essa é a nossa bendita esperança da volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele só vai vir depois de uma atuação poderosa do Espírito Santo de Deus. Então, por que não estamos voltados para as pregações, para os estudos, os ensinamentos sobre o Espírito Santo de Deus e as pregações cristocêntricas e o Velho Testamento para as nossas leituras em casa, ou algumas exceções, não tenha dúvida disso. Ele diz assim: por que isso é importante? Ele, no 2 ele diz: porque vós bem sabeis que eram gentios levados aos ídolos mudos conforme eres guiados. Porque de onde nós viemos? Nós somos cristãos hoje. Servimos a igreja evangélica, que prega o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para a salvação de todo aquele que crê. E para a condenação daqueles que não creem em Jesus. Por isso, nós devemos estar centralizados nessa mensagem para a salvação. Porque um avivamento vai ocorrer. E uma grande colheita vai acontecer. E isto virá após os sinais que hão de acontecer. Um dos sinais vocês estão presenciando, todo mundo está presenciando. Essa pandemia que está no mundo inteiro, nunca se viu coisa igual, que atingisse a todos, grandes e pequenos, ricos e pobres. Todo mundo tem que se esconder, todo mundo tem que estar debaixo de uma máscara, todo mundo está com medo. Isso é um sinal patente que nunca houve. E está vendo, mas ninguém está prestando atenção. Eu colocaria, a igreja não está bem sintonizada, porque se estivesse, estaria só buscando para que Deus realmente fizesse acontecer a grande bênção, que é obviamente que para com tudo isso aí. Primeiro ponto da nossa mensagem: exortação a conhecer os dons. Exortação a conhecer os dons. Comecei aqui lendo esse versículo 1 de 1 Coríntios 12, 1. E em 1 Coríntios 1, 7 dizia assim: de maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. A manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. E porventura, essa manifestação, quem vai despertar para que possamos aguardar, desejar e buscar esse avivamento para Jesus vir? O Espírito Santo. Veja o que é que... o propósito dos dons são recursos para edificarmos a igreja, unir os irmãos e fortalecer, tá certo, a obra de Deus.
é para isso. Pois quando Jesus veio, né, quando Jesus foi assunto ao céu, que ele deu a ordem aos discípulos, 120 na ocasião, foi para que ficasse Jerusalém, até que do alto fosse revestido da virtude do Espírito Santo. E em Lucas 24, 49, recebeu o poder de Deus. E isso aconteceu com os discípulos no dia de Pentecostes. Conhecer os dons é porque todos os crentes precisam entender os dons e as suas finalidades. Os crentes precisam entender os dons e a sua finalidade. Se você for perguntar na igreja pentecostal a respeito dos dois Espíritos Santos, uma boa parte não vai saber dar explicações, porque eles mesmos não entendem, porque não são acostumados a ouvir pregações sobre o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo nas igrejas, hoje em dia se está tornando, pentecostais, está se tornando coisa rara. Ponto 2. Pneumáticos e charisma. 2 termos gregos para os dons espirituais. Pneumática, o adjetivo, significa espiritual. O que quer dizer? Literalmente, coisas do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 2, 13 e 13 diz assim. 1 Coríntios 2, 13 e 14, 12 e 13 diz assim. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. A palavra charisma, que é um substantivo, é um cognato da graça, porque pela graça somos salvos pelo dom que Deus deu, o dom do Espírito Santo, quando a pessoa é salva, recebe o dom do Espírito Santo. Foi o que o Pedro disse quando, na primeira conversão, aqueles que aceitaram a Jesus, quase 3.000 anos, perguntaram, varões galileus, que faremos nós? E que cada um se arrependa, seja batizado em nome de Jesus, recebereis o dom do Espírito Santo. Aí nós precisamos entender de que quando Jesus veio se batizar no Rio Jordão, 6 meses depois que João Batista havia começado o seu ministério, batizando para arrependimento, ele apresentou a Jesus, eis ali o Cordeiro de Deus, que perdoa os pecados, que tira o pecado do mundo. Mas também ele disse, na sequência, é ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ponto número 3 do nosso tópico 1. O que são os dons espirituais? Os dons espirituais são a capacitação especiais, ou as captações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus para a execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Porque a igreja é a agência do reino de Deus na terra. Por isso que Jesus, em Mateus 16, 18, disse para Pedro, diante dos outros apóstolos, falando com ele, e sobre esta pedra, referindo a ele, Jesus, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portas do inferno não é que o inferno, que só tem as almas perdidas, venha trazer alguma consequência. Quem está no inferno não sai para nada. Mas Satanás leva todos os perdidos para o inferno. E é ele, com o seu demônio, que faz e batalha contra a igreja para que ninguém se salve, mas que todos venham perder essa salvação. Isso está bem explicado em Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra os principados e potestades, príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade das regiões celestiais. A nossa luta, na realidade, não é contra ninguém. O mundo fica se degladiando porque Satanás é que tem interesse de que a humanidade toda se perca. Agora vem o tópico número 2. A função dos dons espirituais. O uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal dos crentes
e na evangelização, porque é o trabalho para que o reino de Deus possa avançar no mundo. Ponto 1, a lista dos dons. Ponto 1 do tópico número 2. A lista dos dons. Além dos 9 dons espirituais que estamos estudando, Paulo apresenta outros dons, outros dons espirituais. Há ainda uma lista em Romanos, outra em Efésios, para completar a lista dos dons. Então não são só os 9 dons espirituais. Existem alguns mais que Paulo acrescenta nas suas outras cartas. Vamos ver então 1 Coríntios 12, 28. 1 Coríntios 12, 28, a respeito dos dons que estamos estudando. Que é o estudo, o tema que estamos estudando, 12, 28. Diz assim. E ele deu uns para... E uns Deus deu à igreja primeiramente apóstolos, a segundo lugar profeta, em terceiro lugar doutores, e depois milagre, depois dons de cura, socorro, governo, variedade de línguas. Esses são dons complementares que os que estão com um ministério específico possuem para poder fazer a obra. Então não são só essencialmente os 9 dons que existem. Esses 9 dons são dados para todos, isso é indistintamente. Mas os dons ministeriais, do qual eu li aqui, faz parte desse, e tem mais Efésios 4:11, que ele diz que uns ele chamou para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Esse grupo são ministérios específicos para conduzir a igreja aqui na terra, na sua missão, que é a missão de missões e de evangelização, e a missão de manter o reino de Deus em cada lugar e em todo o mundo. Ponto 1, a lista dos dons que eu estou dando aqui, são todos esses que eu acabei de citar. Ponto número 2, agora que é muito importante, acho que isso aqui é o principal da aula, sobre os dons espirituais. A classificação teológica dos dons espirituais. São classificados em 3 grupos de 3 em 3 dons. São classificados em 3 grupos de 3 em 3 dons. É isso aí que eu vou agora estar discorrendo. Voltemos então ao texto bíblico de 1 Coríntios 12, 8, 9 e 10, onde Paulo discorre sobre os dons teologicamente falando. No 8 diz assim, porque a um, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. Este é um grupo que eu vou estar explicando lá na frente. A outro, o outro, pelo mesmo Espírito, fé, e pelo mesmo Espírito, dons de curar. 10. E a outra, operação de maravilhas, e a outra, profecia, e dons de discernir espírito. E a outra, a variedade de línguas, e a outra, interpretação de língua. Então, teologicamente, são 9 dons, está escrito aqui em 2 Coríntios de 12, 8, 9 e 10. É o que eu acabei de citar. Esses dons aqui, ele é para todo o salvo. Não tem distinção de pessoa. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoa. Se hoje em dia nós vemos que existem igrejas pentecostais onde tem pessoas batizadas com o Espírito Santo, e vemos igrejas tradicionais que não, como Paulo começou o texto, que ignoram, é de livre e espontânea vontade da pessoa e dos seus ensinadores que não ensinam o que a Bíblia recomenda e que é promessa de Deus. O batismo com o Espírito Santo é promessa de Deus desde o Antigo Testamento. Ponto número 3, classificação bíblica. E aqui eu vou discorrer sobre a classificação bíblica desses dois que eu acabei de falar sobre a classificação teológica. Então vamos lá?
Essa é a parte mais importante. A outra é importante, mas essa aqui é mais importante. Os dons estão classificados em 3 categorias, chamados dons de locução, dons de poder e dons de revelação. Cada um dom desse, uma classificação dessa, dons de locução, dons de poder e dons de revelação, são 3 dons em cada um, de cada grupo. Comecemos então por dons de locução. Dom de locução envolve 3 dons: variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia. Vou falar sobre esses 3 dons individualmente. Variedade de línguas, no Antigo Testamento, aliás, em Atos 2, e todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em línguas. Quando no dia de Pentecostes, eles ficaram 10 dias no cenáculo e foram revestidos do poder de Deus e revestidos do Espírito Santo, o texto diz que todos começaram a falar em línguas estranhas. Essas línguas estranhas que eles falaram foi mistério de Deus, que estava sobre a vida deles. Mas ali devia ter os dons completos em todos eles. Não é o que eles falaram quando saíram do cenáculo e foram pregar. E cada um falou na língua dos povos que estavam habitando em Jerusalém. Ali já é um outro fenômeno da capacitação do Espírito Santo de Deus. Mas dentro do cenáculo eram línguas estranhas. Variedade de línguas estranhas. O segundo dom dos dons de locução é o dom de interpretação. 1 Coríntios 14, 3 diz: pelo que fala a língua estranha, ora para que possa interpretar. Quando se fala uma língua estranha dentro da igreja, e você vê muita gente falando, eles estão falando com Deus e estão falando em mistério. Não é o caso de mensagem em que Deus está dando para ser trazido para a igreja. E se tiver mensagem que Deus queira dar, eles orem a Deus para que Deus lhe dê o dom de interpretação, para que assim ele possa falar em línguas estranhas e ao mesmo tempo interpretar a língua estranha que eles estão sendo usados por Deus. O terceiro, o dom de profecia. Esse é o mais importante, porque fala em línguas e ele mesmo interpreta. Fala em línguas e ele mesmo interpreta. Esse é o dom que a igreja vai entender. Ele fala em línguas e dá a interpretação do que Deus está falando para a igreja. No Antigo Testamento, alguns profetas eram usados pelo Espírito Santo e eles traziam mensagem, assim diz o Senhor. Mas eles não eram cheios do Espírito Santo e nem batizados com o Espírito Santo. No entanto, traziam mensagens da parte de Deus para falar com o seu povo. A profecia do Novo Testamento, ele recebe de Deus, ele mesmo interpreta e ele mesmo transmite à igreja. Isso é o dom da profecia. Dons de poder, também são 3. Fé, dons de curar e operação de maravilha. A fé, o que é a fé? Essa fé aqui não é a fé salvítica. A fé salvítica é aquela que vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus e a pessoa aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Isso aí, Romanos 10, 17. Essa fé aqui é uma fé prodigiosa. É aquela fé que produz algo que é específico e maravilhoso e importante para a igreja. Como, por exemplo, Pedro, nos primeiros dias da igreja, diz que Pedro se dirigiu, em costume, às 3 horas para o templo, e na porta formosa tinha um paralítico. Veja que coisa extraordinária, esse dom de fé. E Pedro disse: não tenho ouro, não tenho prata nem ouro, mas aquele que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te. Então, esse dom é um dom de fé, essa fé extraordinária que Deus dá a algum. Paulo estava pregando e Eutico estava olhando para a rua, caiu e morreu, torceu o pescoço. Paulo foi lá e ressuscitou Eutico. É um dom específico, é um dom poderosíssimo que aconteceu. E nos dias de hoje, nós temos casos. Nós vemos o pastor Beniham pregando e fazendo multidões de milagres. É um dom muito especial que Deus tem dado a ele. O segundo dom é o dom de curar. O dom de curar
é operar em nome de Jesus, todos os crentes têm direito. É o Marcos 16, 17. Em nome de Jesus, ora, põe as mãos e ordena a cura da doença. Esse é um dom que muitos crentes usam, certo? Mas o dom de curar aqui é um dom específico para curar, que está fazendo parte do ministério daquela pessoa. O dom de curar é diferente de o crente orar pela cura, que todos podem. O dom específico é para aqueles que têm chamado específico. Acabei de citar de Pedro, acabei de citar Paulo e estou citando também Benihém. Operação de maravilha. Milagres na natureza. É aquilo que o próprio Jesus fez. Repreendeu o vento e o vento se acalmou. Jesus, então, multiplicou os pães e os peixes. Jesus transformou água em vinho. Milagres, mais notadamente, na natureza. E, finalmente, que está bem dentro da lição, dons de revelação, que são 3. Palavra de sabedoria, palavra de ciência e discernimento de espírito. Esses 3 dons são autenticamente espirituais para o crente que tem os dons e eles estão bem ativos no seu ministério ou na sua vida. É aquela palavra de sabedoria, primeiro. É aquela palavra que provém do Espírito para que pronunciemos certas coisas exatas. É aquilo que Deus dá e a pessoa pronuncia, não é revelação, não é profecia, mas ele pronuncia e como uma verdade, e essa verdade é bloqueio, vai acontecer mesmo. Palavra de ciência, falar de um acontecimento que irá acontecer. Quer dizer, ainda não aconteceu, mas irá acontecer porque a ele já foi dado essa palavra e ele sabe o que vai acontecer. Paulo, por exemplo, sabia que ia para Jerusalém e em Jerusalém ele ia ser preso. Os seus companheiros o persuadiram a não ir a Jerusalém, mas disse, para isso eu tenho que ir, porque eu sei o que me espera. Ele sabia que aquele acontecimento iria levá-lo a Roma, que era o desejo dele ir a Roma. E, finalmente, discernimento de espírito. É saber algo que está oculto. Só Deus sabe. E o discernimento do espírito, que o crente, isso é para qualquer crente, esses dons que eu estou falando, é para todo e qualquer crente. Por isso é importante os dons espirituais. Por exemplo, no início da igreja primitiva, Pedro estava com os demais apóstolos, Ananias e Safira acharam, combinaram e tramaram de que ia dar o dízimo pela metade. As ofertas, alçadas, que era voluntário, ele daria se quisesse, mas eles combinaram e trouxeram só metade. Aí Pedro disse, por que mentiste ao Espírito Santo? Disse para ele. Então, por que mentiste? Tu poderia ter vendido, poderia ter dado tudo, poderia não ter dado nada, mas dizer que está dando tudo e que você retirou a metade, e imediatamente ele morreu. A mulher veio em seguida e concordou com a mentira de Pedro, do seu marido Ananias, e Pedro, da mesma forma, falou para ela, e ela em seguida morreu também. Então, é de desvendar o oculto. É o dom de discernimento que muitos crentes precisam ter, para não ser enganado por esses que se apresentam por aí, né, em nome de Jesus, e, na realidade, não estão fazendo e não são fazendo a obra do Espírito Santo. Ponto número 4 do tópico 2. Para o que for útil. Versículo 7, que diz assim, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Os dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais dinâmico para a edificação do corpo de Cristo e, antes de tudo, autenticar o poder de Cristo, de Deus, na obra da evangelização. Nós vemos exemplo disso quando Filipe, depois do grande avivamento que começou em Jerusalém, Filipe sai, vai para Samaria e lá grandes sinais, prodígios, e o povo ficou atônito. Isso é o que é útil para salvar, porque uma alma vale mais que todo o tesouro do mundo. Nós vemos isso em Pedro, em Jerusalém.
A Bíblia diz que depois da morte de Jesus, todos ficaram com medo no cenáculo, e Pedro estava sendo perseguido realmente pelos doutores romanos, pelos doutores da lei, e Pedro sai e prega em Jerusalém, e quase 3.000 almas aceitou a Jesus. E Pedro foi um determinado e destemido para o que for útil, quase 3.000 almas. Paulo, em suas 3 viagens missionárias, pregou este evangelho, e cheio do Espírito Santo, quando então praticamente toda a Ásia Menor foi evangelizada. Interessante que em Paulo, ele primeiro tem um encontro com Jesus, ele aceita e tem esse encontro com Jesus, mas primeiro ele é batizado quando Jesus manda Ananias ao encontro de Paulo. Ele é batizado e cheio do Espírito Santo. Depois é que Paulo é batizado nas águas. Pode acontecer de que alguém seja batizado com o Espírito Santo, depois de aceitar Jesus, depois de aceitar Jesus. Só pode ser batizado com o Espírito Santo que aceita Jesus. Mas pode acontecer que ele pode ser cheio do Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Então, Paulo foi esse fenômeno. Os dons, portanto, são atestados de espiritualidade, não são atestados de espiritualidade, e nem santidade. Eles são concedidos para a edificação da igreja, não é algo particular de ninguém. E o aperfeiçoamento espiritual de crente. O que é aperfeiçoamento? É aperfeiçoamento. Quando Deus chamou Abraão para dele formar a nação de Israel, disse: ser tu ser perfeito. Quer dizer, nós temos que ter algo que seja diferenciado como povo de Deus. Ponto número 3. Os dons revelam a unidade na diversidade. Porque ela tem a sua raiz, os dons, ele tem a sua raiz no Espírito Santo, mas no Filho de Deus, Jesus Cristo, e no próprio Deus. Como provar isso? Porque Jesus, quando foi batizado, João Batista apontou ele, aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Quando Jesus foi assunto ao céu, disse que ia rogar ao Pai para que enviasse o Espírito Santo. Esse que seria convosco todos os dias, até a consumação do século. E o Espírito Santo foi derramado a toda a sobretude no dia de Pentecostes. Então, é uma obra da Trindade, ou seja, do Deus Trino, Uno, Trino. Diferentes dons nós precisamos. Diferentes dons. Nós precisamos saber que são diferentes os dons de graça, os dons da graça, concedidos segundo a medida da fé. Nós sabemos que os dons espirituais são concedidos pelo Espírito Santo e são 3 classes de demonstração que revelam a atuação dos dons do Deus Trino. Vamos ver isso. Está no texto. Atos 12, 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aqui é o Espírito Santo, no processo do batismo com o Espírito Santo. Versículo 5. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Aqui são os dons ministeriais que Jesus deu para a igreja. Aqui são os 5 ministérios específicos. Eu acho que é bom repetir. Profetas, melhor, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O 6. E há diversidade de operação, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aqui é a participação de Deus Pai. E o 7 diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, que é o texto que nós acabamos de estudar anteriormente. Ponto número 2. Unidade. Temos diversidade de dons? Sim. De ministérios e de operações. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um conforme lhe apraz, conforme ele quer. Mas em cada um aparece a expressão, mas o Espírito é o mesmo. Por quê? É o Espírito Santo que está com a responsabilidade de que os dons sejam manifestados a todo o crente. Nesta unidade do Deus Trino Uno, o Espírito Santo concede os dons.
As pessoas da deidade desempenham papéis diferentes, porém cooperam vitalmente entre si, harmonizando uma unidade perfeita da expressão. Por isso que se diz Pai, Filho e Espírito Santo. Aí nós lembramos de que a bênção apostólica é dada em nome dos três. A graça, 2 Coríntios 13:13. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos, porque é a unidade dos três trabalhando em prol da igreja e em prol individualmente de cada um de nós. Conclusão. A manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrinar. Para isto, até a vinda de Jesus. E a promessa que nós temos de Joel 2:28 é de que será derramado. Pedro disse isso em Atos, quando fez a primeira pregação, que será derramado o Espírito Santo em toda a carne, e todos irão fazer a obra, irão ser cheios do Espírito Santo. Acho que eu vou ler aqui Atos 2, assim. Então, Pedro aqui escreveu isso. Atos 2,17. E nos últimos dias acontecerá, está afirmando, acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também o meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Então, esse derramamento do Espírito Santo é justamente o que nós devemos buscar, este avivamento. Primeiro vem um despertamento, e agora é a fase do despertamento. Nós vamos despertar, e depois de despertarmos, sermos cheios desse Espírito, como foi no início, a Bíblia diz assim, como foi no princípio, será no fim, como foi no início, todos cheios do Espírito Santo realizaram a obra, no fim, todos cheios do Espírito Santo irão realizar esta obra. E haverá um grande avivamento e uma enorme colheita de almas, mas põe alma nisso, né? 7 bilhões e 700 bilhões. É muitas almas para nós ganharmos. Mas isso é possível, porque os sinais seguirão os que crerem. Esses sinais irão realmente impactar o mundo. Mais, ouça essa minha profecia, mais do que esse coronavírus, essa pandemia, impactou o mundo, digo sem sombra de dúvida, que o avivamento impactará o mundo. E o mundo todo se chegará ao conhecimento dessa verdade. Porque é o conhecimento da verdade. Quantos vão aceitar a Jesus? Muitos, mas nem todos. Mas nós vamos fazer a obra sim, cheio do Espírito Santo de Deus. Pai, em tuas mãos eu entrego todos os que ouviram a tua palavra, para esse despertamento, pois aí está esse sinal da pandemia, para que nós e o mundo possam conhecer e que só a intervenção divina para aplacar este mal. Mas em seguida o derramamento do teu Espírito dará, Senhor, alegria, gozo para as vidas poder fazer a tua obra. E assim, multidões de almas renderão teus pés. Sim. E depois disso, esperamos a maior das esperanças, a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja. Para subirmos, para estar com Deus para todo sempre. E todos que ouviram a mensagem, digam amém. Amém, amém. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir.